Então, meus caros, nessa quarta aula de História da África, eu vou seguir aqui me inspirando no livro do Oliver. Isso eu indiquei isso no programa de disciplina, no plano de ensino de vocês. Aí, nesse caso, seria no capítulo 13, entre outros, tá? Não significa que esse vai ser única leitura de vocês. Né? É claro que vocês vão ter tem outros materiais aqui que foram indicados para vocês, inclusive para elaborar o trabalho de vocês, o trabalho avaliativo a ser entregue. Tá? Isso eu estou falando com os meus alunos de graduação, aqueles que não estão envolvidos no curso, naturalmente vocês podem assistir a aula e as dicas de leitura que eu vou passando para vocês. Então, o que a gente vai ver nesse período? Primeiro, a gente vai entender que no século XVIII e aí no início do XIX, a África ela já começa a atravessar uma série de mudanças. Primeiro, a gente tem que entender que o comércio internacional provoca uma presença maior, interesse maior de estrangeiros, né? Claro, estrangeiros sempre existiu no continente, na história da humanidade e na história da África, mas haverá um crescente interesse em demandas cada vez maiores do interior do continente africano. Um deles vai ser o marfim, né? A gente tinha visto isso também com outros produtos, como o ouro, o sal, a noz de cola, para o mercado islâmico muito forte. E em outro sentido também, e é isso, a escravaria, né? Claro, a escravaria depois do século XIX, ela vai minguando, e isso vai provocar um rearranjo das ordens de força, né? Das relações de força, de quais reinos tinham se fortalecido com a prática da escravidão. Isso incluía mão de obra civil e militar e também com a venda dessa mão de obra para o mercado internacional. Isso vai provocar uma série de desestabilidades, né? E à medida que o século XIX vai andando, você tem uma reconfiguração das forças de alcance cada vez maior no continente africano. Então, por exemplo, um deles que era uma grande demanda no século XIX, do XVIII, vai ser o marfim, né? Principalmente do interior e projetando-se para a costa oriental. Né? E no sentido inverso, você tinha o mosquete, que tinha um excesso de produção depois das guerras napoleônicas. Eles entram no mercado africano e provocando, claro, as mudanças de poder. Né? E o mosquete ele era a diferença de um rifle, ele poderia ser rapidamente manuseado e consertado. O rifle não, o rifle precisa mais de uma indústria de munições, de manutenção, que estava muito além de boa parte dos compradores, compradores africanos. Agora, essa diferença de rifle com mosquete, quando há embates militares, ele já se prova bem evidente, porque o rifle é muito mais preciso, né? Ele dura mais, você exige um treinamento maior de linha. Assim, talvez o único reino africano que teve uma incorporação do rifle, do treinamento militar dos moldes do século XIX, tirando o Egito, que a gente vai ser a Etiópia. E tanto aqui na Etiópia, no final do século XIX, eles chegam a derrotar os italianos na Batalha de Adwa de 1896. Na verdade, e aí tem também a entrada da metralhadora Maxim. Isso em campo aberto é uma evidência. Tem até uma batalha famosa de Omdurman, perto de Khartoum, em que os britânicos vão tentar repelir as forças do Mahdi, né, um líder messiânico no Sudão, no final do século XIX. E a metralhadora Maxim, qual inclusive participa como testemunho Winston Churchill, é devastador sobre a cavalaria com sabre, né? O sabre que é visto pelos muçulmanos, principalmente esses mais radicais, como uma arma limpa, né? Então a simetria de poder cresce. Né? Então tudo isso vai começando a modificar o cenário. Agora, antes que eu prossiga, eu gostaria de enfatizar um termo que é muito interessante, que se chama resistência.
Porque quando a gente é ensinado a história africana, tendemos, né, a achar que foi uma dominação sem interrupção dos europeus ocidentais em cima de outros povos nesse continente vasto que se chama África e que resultou depois na partilha e depois em colônias. Essa é uma narrativa muito simplificada, né? Porque primeiro que existem lideranças dentro do continente africano, como por exemplo a Muhammad Ali, que foi um albanês apontado pelo sultão otomano Selim III, entendendo que o Império Otomano já tinha estendido sua dominação em toda a região norte da África, tirando o sultanato do Marrocos. E Muhammad Ali, quando ele chega, ele incorpora todos os treinamentos militares ocidentais e ele propõe, ele derruba a dinastia anterior mameluca dos egípcios e incorpora isso como uma espécie de vice-reinado para o quedifado, né, que se falava, para o Império Otomano. E Muhammad Ali, ele, desde 1805 até meados do século XIX, ele segue conquistando as regiões ainda mais ao sul do Egito. Então isso é interessante porque, primeiro, isso envolve uma liderança não ocidental que vai ainda fazer uma série de conquistas para essa espécie de expansionismo egípcio, que vai perdurar até aí a segunda metade do século XIX. Segundo que o Egito, depois das expedições napoleônicas no Egito, no final do século XVIII e início do XIX, você tem uma percepção no Ocidente muito diferente do que era o Egito, né? Então aí começa a ter o nascimento da egiptologia, do Egito Antigo, e então tudo isso já começa a trazer mais próximo aí a percepção ocidental com relação ao que estava, pelo menos, no norte do continente africano. E Muhammad Ali ele também vai se ter uma espécie de poderio próprio. Tanto é que depois o Egito ele quase que fica independente do Império Otomano, né? Ele estende as dominações até para as regiões mais sagradas do Islã, a região de Hijaz, ali, onde tem Medina e Meca, na Península Arábica, e também para o sul. Agora, o conceito da resistência, ela se mostra em outras partes, né? A gente vai ver, a gente viu com a Batalha de Adowa de 1896, que os etíopes derrotam os italianos no jogo, na pretensão imperialista deles. Veremos que também há uma guerra entre os Zulus e os britânicos que resulta na derrota dos britânicos, mas os britânicos vão lá e reagem, entre outros. Então, só para enfatizar que existe o elemento da resistência muito forte, né? Uma liderança, depois que a gente vai ver na próxima aula, entre os sudaneses, que é o Mahdi, que vai guerrear durante décadas contra os britânicos no Sudão, e por assim vai. Então, guardem esse conceito, né? O conceito da resistência e como ela também tem a sua importância na história africana. Tá? Então, a gente tem que contrabalançar o imperialismo com o conceito da resistência, né? Para a gente guardar uma imagem mais acurada da situação histórica. Então, voltando para o Egito, depois que o Muhammad Ali ele vai incorporando as regiões, inclusive tem uma figura dele aqui, pintada muito posterior, e você tem a série de expedições que ele organiza ao sul, no Sudão, ele inclusive pelo Nilo Branco, ele organiza uma série de expedições na região do Sud. Ele consegue controlar praticamente toda a costa do Mar Vermelho, né, na costa da Eritreia e também na saída aqui na região hoje da Somalilândia e partes da Etiópia. Hoje Hará faz parte da Etiópia, né? E como eu falei, na região do Hijaz, que ele tinha conquistado em 1845, e até mesmo a Palestina, a Líbia e partes da Síria. Isso tudo incorporando para o Império Otomano, e depois ele tem até uma breve expedição contra os gregos. Então a partir de 1860 você tem até uma relativa entrada grande de capital estrangeiro para o Egito. Você teve a crise da Guerra Civil Americana, isso vai ter uma demanda do algodão egípcio,
eles organizam campos irrigáveis, tem um forte investimento na plantio do algodão, né? Até hoje, inclusive, o algodão egípcio é quase que uma referência, né? Também tem capital que começa a construir estradas de ferro e também o grande projeto Canal de Suez, que vai ser realizado aí na década, né? Então tudo isso já começa a inserir o Egito no mercado já ligado à Europa, ao mundo mediterrâneo e servindo de passagem do Mediterrâneo para o Mar Vermelho e para o Oceano Índico em diante. Agora, na África Oriental, virado para o Índico, você também tem uma série de mudanças, né? Você tem, por exemplo, uma dinastia que vinha de Omã, lá na Península Arábica. Eles começam a ocupar, eles fundam uma dinastia Omani, na capital, que é na ilha de Zanzibar. Eles começam a atender também demandas do Oceano Índico, do mundo arábico e também do mercado internacional, em forma de ou escravos, ou de marfim, ou até mesmo o cravo da Índia. Então também aí a presença Omani, que é assentado nessa relação dos Swahilis, junto com os locais, ela se estabelece em toda a costa da África Oriental, em várias cidades, portos, ilhas, né? Pemba, Kilwa, Zanzibar, entre outros, né? E a difusão da arma de fogo, de mosquete, eles vão provocar isso, né? Então eles provocam a entrada de expedições para o interior da África Oriental, ou até mesmo na ilha de Madagascar, que já tem aí alguma captura na parte ocidental de escravos dessa região, não no interior do Madagascar, porque aí vai ter um reino completamente autônomo até o final do século XIX, que os franceses vão ter que lidar. E muita demanda dos franceses que começam a plantar produtos da monocultura nas ilhas Reunião e Maurício, né, que era chamada época Mascarenhas. Então isso também vai ampliar a demanda da presença Omani, árabe, Swahili, né, projetando-se para o interior aí da África Oriental. Por exemplo, até 1780 já atingiu um lago Malawi. Então, tudo isso vai começando a ser desestruturado ao longo do final do século XVIII e início do XIX. E já na segunda metade do século XIX, você também tem a notoriedade dos exploradores ocidentais, né, que chamavam a descoberta da África, como o Dr. Livingstone, que ele começa a explorar a região durante 20 anos, na região mais meridional ali do Zambeze, do Lago Malawi e o Alto Rio Congo. E as notícias incendeiam a imaginação europeia. E é interessante que na época a Europa ela começa a tentar buscar sua definição. O que nós somos, né? Nós não somos. É assim que você tem a definição da sua identidade, né? Negando que você não é, né? Então, nós não somos o que se observa ali no interior da África. Então, levamos a luz, a civilização para eles, levar o evangelho e por assim vai. Então, essas expedições também é uma forma dos europeus se definirem, quanto civilizado, quanto bárbaro e por assim vai. Então foi até um processo de consolidação da identidade da Europa. Claro que em cima do processo de exploração, né, dos africanos. As outras expedições, o Burton Speke vai explorar a região das nascentes do Rio Nilo, da Tanganica e o Lago Vitória, né? E também os Pico Grant vão visitar os reinos lacustres na região das nascentes do Nilo, né, do Nilo Azul. E Cameron vai seguir as rotas meridionais de Tanganica até a costa angolana e Luanda. E Stanley também desce o Rio Congo até o seu interior. E o Stanley, inclusive, o galês Stanley, ele vai ser contratado depois por Leopoldo II, o rei da Bélgica, a gente vai ver isso na próxima aula. E ali ele vai começar a reivindicar uma área vasta em toda a região da Bacia do Congo, que hoje vai ser a República Democrática do Congo, né? Então, na visão de boa parte dos africanos que entraram em contato com essas caravanas, essas expedições, eram que elas um pouco diferiam das anteriores, né? Eram só alguns homens que buscavam mantimentos, proteção, né? E aí há uma certa escolta e conhecimento do local para seguir adiante. A diferença, claro, é que o impacto dessas notícias diárias vão acontecer na Europa e no continente americano, no mundo ocidental, né? É claro que vai atrair cada vez mais aventureiros, missionários, comerciantes.
e por assim vai. Agora, na África Meridional aconteceu algo também bastante interessante, né? Desde o começo do século XVII, você teve uma série de religiosos reformados da Igreja Protestante na Holanda e também no norte da França, da região, que eles começam a migrar para a região da cidade do Cabo atual. Então eles levam as famílias, eles começam a estabelecer comunidades que bastante isoladas, né? E com o tempo eles começam a se assentar nessa região, porque era uma colônia holandesa da Companhia das Índias Orientais ah, da Holanda. E com o tempo esses rancheiros, você pode dizer assim, os boers, né? Eles começam a entrar em contato, claro, porque essa não era uma terra nula, né? Você tinha os cois, os cois e os sans, são aqueles que são os últimos que começam a entrar em contato com aquela grande expansão da língua do grupo linguístico banto. E eles são uma língua completamente diferente, né? Talvez é uma das mais diferentes de toda a comunidade linguística da humanidade. E esses cois eles começam a ter contato com esses bois. Eles começam ou são expulsos ou eles começam a serem capturados como servos nessa sociedade colonial. E tudo isso, essa situação vai permanecer até a anexação dos britânicos da região do Cabo em 1815, depois das guerras napoleônicas. Né? Mesmo porque começa a vir comunidades de britânicos, de outras povos de outras regiões do Império Britânico. Então começa a incrementar, começa a aumentar essa tensão entre esses rancheiros anteriores, né, de protestantes holandeses e por assim vai, contra os britânicos, e outros começam a vir, começam a exigir as melhores terras e aí provoca uma série de consequências. Esses reformados holandeses, os boers, eles inclusive pela ideologia deles que eles vêm tentar fundar uma nova Jerusalém, eles não permitem nenhum contato, casamento, assimilação com os povos locais, né? Então os cois são os primeiros que ou são dominados ou são expulsos. Mais a leste depois tem os louças. Os louças começam a entrar em contato com os brancos por demanda de gado, marfim, cavalos, produtos demandados por eles. Isso vai gerar uma série de disputas também e muitos louças são capturados e usados na mão de obra como na exploração das minas na região. E a consequência sobre os bois da presença britânica, por exemplo, na região do Cabo, é que acontece uma série de expedições e migrações ao longo da extensão do que era a região meridional da África. Então, a grande jornada, o Grand Trek, em 1836, tem um retrato romantizado aí desses rancheiros enfrentando as populações nativas. Você tem uma série de expedições geradas a partir da colônia do Cabo em direção a outras áreas. E essas outras áreas, claro, elas tinham já comunidades, nações estabelecidas, né? As Suazes, os Louças mesmos, entre outros, né? Os Ndembeles e os Zulus. Os Zulus, na verdade, eram os mais organizados, né? Desde o início do século XIX, o reino Zulu, sob Shaka, ele tinha organizado uma série de guerras de expansão e dominação sobre outros povos. Isso independente da presença dos europeus, tá? E isso já provoca uma série de desdobramentos, deslocamento de povos na África Meridional. Os Shonas, os Ndembeles vão muito para o norte, os Sotos, por exemplo, né? E aí quando vêm os boers, também eles começam a entrar em contato com esses deslocados. E eles começam a usar umas táticas de fronteira, de colônia, né? Como, por exemplo, um ciclo fechado de carroças defendeu o lager, o uso do rifle e do cavalo. Né? Quando eles chegam na região do Vaal, eles começam a expulsar outros povos mais para o norte. Né? Isso tudo vai ter uma série de consequências lá mais para cima do que depois vai ser conhecido como a região da Rodésia. Agora, na África Ocidental, você teve um desdobramento daquilo. Só antes que eu prossiga, você teve inclusive uma batalha depois muito famosa que os britânicos eventualmente
organizaram contra os Zulus para ocuparem regiões mais da região de Natal, por exemplo, né, saindo, portanto, da região do Cabo mais a oeste. E eventualmente eles têm uma batalha chamada Isandlwana, em que os Zulus organizados eles derrotam as tropas britânicas, né, se eu não me engano, de 1875. E isso gera uma comoção na opinião pública britânica, porque naquela época já estava consolidada a ideia de que os britânicos e europeus eram civilizados, como que eles poderiam perder para bárbaros? E aí está retratado, né? Aí nessa figura, como é que os bárbaros estão indo injustamente contra e sem piedade contra o único britânico. A verdade é que você tem novamente o elemento da resistência. Os Zulus eram tinham uma casta de militares muito bem organizados, disciplinados, né? E tudo isso vai provocar depois uma expedição punitiva dos britânicos sobre o reino Zulu e chegam a incendiar a capital Lund, né, depois desse evento. Agora, voltando aqui para a África Ocidental, como eu disse, a África Ocidental tinha uma série de mudanças. Uma delas é a gradativa entrada de potentados islâmicos já animados com a ideia de uma expansão maior do jihad, primeiro na região mais aqui, para as regiões mais meridionais. Então, uma delas vai se estabelecer no califado de Sokoto e o outro de Kanem-Borno já há bastante tempo. Outras vão começar a se estabelecer na região de Samori e também o Império de Tucolor, no alto e médio curso do rio Níger, né? A região também aqui próximos do norte da Nigéria atual, Borgo e os reinos Assante e Daomé, esses aqui já não são islamizados, e a cidade de Oyo e de Benin, né? Tudo isso são uma série de consolidações no início do século XIX, final do século XVIII, que vai mostrar que se não houvesse, aí eu vou jogar um pouco da contra-história, né? Se não houvesse aí, talvez a presença dos europeus adentrar essa região, haveria um crescimento desses reinos islâmicos para as regiões mais aí em direção à costa, né? Mas o fato é que eles no início do século XIX eles têm um notável crescimento, né? E isso vai começar a gerar um conflito cada vez maior com os interesses europeus que começam a vir na costa. Os europeus, por exemplo, os britânicos, boa parte dos europeus já tinham abolido o tráfico escravista e o interesse deles era mais outros produtos cultivados no interior, óleo de dendê ou tubérculos, né? E também haverá um movimento anti-escravista desses ocidentais de buscar esses escravos recapturados e eles se assentam em colônias fundadas pelos europeus, como Freetown, entre os britânicos em Serra Leoa, Libreville, em Gabão, né? E esses são a primeira geração que depois são educados em instituições ocidentais na região e depois viram as lideranças locais ao longo do século XIX e século XX. Esse mapa aqui é interessante que mostra, por exemplo, os britânicos já estão aqui na região da costa ganense, né? Os franceses aqui na costa senegalesa, de São Luís e Dakar. Aqui você já tem adentrar o interesse francês no cultivo do amendoim, por exemplo, e de tubérculos. E aí eles começam a enfrentar, nesse projeto deles de interiorização cada vez maior ao longo do rio Senegal, eles entram em contato com o Império Tucolor, do Alajumar. Esse aqui é um soldado idealizado do Alajumar do século XIX, retratado, né? E também do Império Assante, que talvez seja um dos impérios mais organizados aí da África Ocidental, né, no século XVIII e XIX, e que os britânicos, querendo já entrar, ter acesso também às minas de ouro que tinha aqui dessa região, também começa a entrar em combate. Isso vai perdurar desde 1820 até 1900 nas guerras anglo-assantes, terminando com o bombardeio da capital Assante, Kumasi, né, entre outros. Então isso aqui tudo vai ser uma série de consequências dos conflitos entre o interesse de europeus com os reinos locais que estavam se consolidando na região, né? E ao longo do 19 também, o poderio ocidental também se faz presente em outras regiões. Então, o que era parte do Império Otomano lá na África, virado para
o mar Mediterrâneo, na costa argelina, eventualmente um desentendimento com os franceses, o Argel é tomada num jogo político de uma dinastia dos Bourbons para catapultar o prestígio dos Bourbons numa nova época de monarquia. E eles criam então uma colônia francesa. Eles mandam muitos franceses para lá e depois vão comprar outras regiões como Constantine e por assim vai, na costa argelina. Isso vai já provocar uma resistência árabe local, claro, argelina e também berbere. Seria uma resistência, na verdade, argelina, melhor dizendo. Né? Pan-argelina, porque você não tem somente os da costa, também você tem os berberes no interior. Né? E eventualmente, ao longo do século XIX e século XX, a presença colonial francesa ela é muito forte na costa argelina. Então você tem que, Oran, Argel, a região de Constantine são os primeiros assentamentos depois de 1830 e gradativamente eles vão adentrando. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. O interior da Argélia, né? Ao longo do Planalto e depois agora essa região aqui mais interiorana, ela é dificilmente incorporada, ela é muito difícil de a presença. Mas as questões, as regiões mais costeiras da Argélia, ela é sendo incorporado, mandados colonos franceses para exploração do plantio de azeite, entre outros cítricos. Inclusive faz parte depois do próprio Império francês, né? Como se falar, os franceses gostavam de falar que a Argélia não era uma província, era a França do outro lado do Mediterrâneo, ou La plus grande France, né? A França maior, que se fala. E essa presença francesa, conflito com os privilégios políticos que eles tinham do capital e aqueles muçulmanos, aqueles argelinos que não tinham nem direito político e até discriminados no Código Penal. E a resistência disso vai depois entornar ao longo da primeira metade do século XX em resistência que vai resultar depois no traumático período de independência da Argélia em 1962, na época do General de Gaulle. Né? Enfim, então com a presença ocidental e britânica, a presença britânica se dá muito na região do rio Níger, né? Aqui nessa região, eles começam a exigir uma entrada cada vez maior para ter acesso tanto que eles chamavam o Rio dos Óleos, essa região, pelo óleo de dendê, entre outros produtos, e entram em contato também com o Califado de Socoto, com o Reino de Benin. Isso vai provocar uma série de embates, né, de interesses. Né? O barco a vapor é desenvolvido, o telégrafo, ele começa a possibilitar uma integração maior de comunicação e de navegação contra a correnteza. O comércio escravista já estava declinando. Há produtos canalizados aí do interior para a costa e para os rios, e também a entrada cada vez maior de comerciantes e missionários no interior do continente africano. Então tudo isso eu acho que resume eu só esqueci de falar que isso aqui é um quadro romantizado, claro, dos britânicos quando eles enfrentam os assantes na Guerra Assante Britânica. Né? Novamente você vê uma racha binária aí entre o lado da valentia civilizada dos guardas, dos casacas vermelhos dos britânicos contra a selvageria dos africanos, né? Uma massa disforme, quase que sem disciplina frente aí ao avanço dos britânicos. Isso é um projeto do imperialismo britânico, né? De retratar eles como uma civilização, levando a civilização para os selvagens, para os bárbaros dessa região. Bom, então a próxima aula a gente vai ver sobre o desenhar do mapa. E aí, é claro que vai culminar na Conferência de Berlim de 1884 e 85, como é que esses interesses que já estavam sendo catalisados aí ao longo do século XIX, como é que eles vão se concretizar na Conferência de Berlim de 1884 e 1885. Tá bom? Então até a próxima aula.